Muito bem, mais um videozinho. Turma, qual que é a ideia? Quando vocês estiverem desenvolvendo os algoritmos de vocês frequentemente vão precisar mostrar uma mensagem para o usuário. Para isso, na nosso último encontro e no material, eu apresentei o system.out.print. Tá? Uma das coisas interessantes é vocês configurarem o Visual Studio ou qualquer outro ambiente que vocês estiverem utilizando, porque ele vai mostrar quais são as opções aqui para vocês, e aí vocês podem inclusive ler aqui parte da documentação, então ele vai mostrar, ó, mostra uma string, mostra um texto. Então, qual que é a ideia? O system.print, ele simplesmente mostra uma mensagem na tela, certo? Então, mostra esta mensagem na tela. Vou deixar esse erro aqui proposital, tá? Vou lá e compilo o meu código, javac saída.java. Ele está dizendo, ó, opa, ocorreu um erro, tá? Eu estou esperando um ponto e vírgula na linha 7. Vou lá na linha 7, vou corrigir esse erro aqui. Vou compilar novamente meu código. Se não aparecer mensagem nenhuma, é porque não houve nenhum tipo de erro. E vou executar esse código, então, Java saída. Então, mostra esta mensagem na tela. Agora eu vou colocar uma outra mensagem na tela, tá? Ainda com print, tá? Sem nada no final. E eu vou colocar assim, ó, outra mensagem na tela. Vou compilar o meu código. Vou executar o meu código e notem que esta outra mensagem na tela, ela se uniu a esta primeira mensagem aqui, certo? Por que que isso acontece? O print, por padrão, ele mostra essa string na tela, né, esse texto na tela, mas ele não quebra de linha, ele não diz assim, eu estou dando um enter após esta mensagem. Não, ele está mostrando a mensagem, tá? Isso aqui tem várias vantagens em utilizar dessa forma. Por exemplo, imagina que eu tenho uma variável, por exemplo, idade igual, eu vou colocar aqui a minha idade 29, e eu posso colocar assim, ó, o professor Vinícius, colocar só Vini, tem, e aqui eu posso colocar, por exemplo, a minha idade. Posso colocar uma outra mensagem, sysout, anos de idade. Então, eu consigo juntar esse texto com essa variável e eu tenho certeza que isso vai sair tudo na mesma linha. Por quê? Porque em nenhum momento eu mandei ele quebrar de linha durante os meus prints. Ok? Eu gosto muito, por exemplo, de quando o usuário vai digitar alguma informação, ele colocar do lado ao invés de colocar embaixo. É uma estratégia que eu utilizo. Ok? Beleza, mas se eu quero pular de linha, então eu posso colocar um ln no final das linhas que eu quero pular. Por exemplo, eu vou pular só desta primeira mensagem e as demais eu não vou pular, ok? Quando eu for lá e compilar o meu código e depois executar, o prof. Vini tem essa primeira mensagem, depois essas duas ele não quebrou de linha. Perfeito? Show de bola. Tem mais um cara que algumas pessoas gostam de utilizar, que é o print formatado, tá? Então, se eu vir aqui e colocar um F, um print F, eu posso formatar essa mensagem do jeito que eu quiser. Então, olha que interessante. Eu vou remover esse cara aqui. O prof. Vini tem, e aí eu vou colocar um marcador aqui para ele dizendo, olha, aqui nesse porcento de, eu vou colocar um número, tá? Anos de idade. Então, eu coloquei a mensagem toda, e aqui do lado do print f, eu tenho que colocar os meus argumentos. Notem aqui ó, na documentação, vamos clicar aqui na flechinha, ó, printf, o formato e depois os teus argumentos. O que que tu vai substituir? Então, eu quero substituir este porcento de pela variável idade, ok? Vou compilar o meu código, java saída, ele colocou exatamente a mesma mensagem, só que agora eu consegui fazer tudo na mesma linha. Uma outra alternativa a este método, e mais frequentemente vista em Java, é combinar no meio da string, no meio da nossa string, no meio do nosso texto. Sempre que eu falar em string, pensem em uma variável de texto, em texto, ok? E ao invés de colocar isto de maneira formatada, eu coloco aspas, aspas, tá?
coloco um mais, e aqui dentro eu coloco idade. O que eu estou fazendo quando eu faço esse tipo de coisa aqui? Eu estou juntando este texto, e esse mais aqui, ele serve como um concatenador. Ele está juntando este texto com o dado que tiver aqui dentro, que neste caso é 29, com este texto aqui. E o resultado, se a gente for lá e compilar e rodar, vai ser isso aqui. Opa, mas por que ficou junto aqui? Certo? Porque em nenhum momento esta mensagem aqui a gente força uma quebra de linha. Então, existem técnicas para a gente forçar essa quebra de linha. A mais comum delas é o contrabarra, né, uma barra invertida, e a letra N. Isto é uma quebra de linha. Por exemplo, eu quero quebrar duas linhas, eu posso colocar assim. Compilo o nosso código novamente, executo, e o resultado é o Profvini tem 29 anos de idade, quebrou de linha, veio para cá, quebrou de linha novamente, veio para cá. E aqui agora ele mostra a mensagem, ok? Além da quebra de linha, a gente tem alguns outros caras que são importantes, né? O primeiro deles, vamos colocar aqui, ó, é uma tabulação. Então, imagina o seguinte, se eu colocar uma barra invertida em um T, eu consigo fazer uma tabulação. Tá? Tabulacão aqui. O que faz essa tabulação? Opa, não quero não. Essa tabulação, ela nos auxilia a dar esse espaçamento aqui. Tá? Isso é um tab dentro do Java. Além de tabulação, tem outras coisas que a gente pode querer fazer. Por exemplo, se eu desejar colocar uma palavra entre aspas, eu não posso vir aqui e colocar mais uma aspas aqui. Por quê? Porque essas aspas, elas são indicativo de que esse texto está começando e mais tarde terminando. Então, eu preciso demarcar isso com uma barra invertida e aí há aspas para ele colocar de maneira correta. Ok? Assim, ele identifica que eu não estou terminando o meu texto, apenas eu quero colocar um caractere especial. Um outro caractere especial também seria a própria barra, né? Ou quiser adicionar uma barra invertida, eu preciso colocar duas barras invertidas. Uma para indicar que eu vou colocar um caractere especial e a outra é o próprio caractere. Ok? O último, mas não menos importante, vocês já devem ter visto em alguns exemplos quando a gente tem, por exemplo, uma mensagem carregando, né? Então, eu vou colocar assim, ó, carregando. Só assim por enquanto. Tá? Só assim, e agora eu já vou explicar o que eu quero mostrar para vocês. Talvez vocês já tenham visto lá no material, mas ficaram confusos. Então, vou compilar isso aqui até aqui, vou executar então. O Profvini tem 29 anos de idade, as duas mensagens iniciais aqui, ó. A nossa tabulação está aqui. A minha palavra entre aspas, por conta da contrabarra ou a barra invertida. E se eu quiser colocar simplesmente uma barra invertida, eu tenho este cara aqui. O que acontece, pessoal? E aqui está a minha palavra carregando. Existe uma funcionalidade chamada retorno de carro. Em português fica bastante estranho. Mas, basicamente, quando a gente está digitando, eu tenho o meu cursor aqui piscando, certo? Se eu quiser voltar o meu cursor e continuar digitando, eu vou continuar digitando daqui, certo? No terminal, isso funciona de maneira um pouco diferente. Ele substitui. Seria como se vocês estivessem com a tecla Insert ligada. Existe essa funcionalidade de Java, então olha só o que eu posso fazer. Eu posso vir aqui, colocar uma nova mensagem, e aí eu vou começar ela com o retorno de carro, que é o barra invertida IR, e vou colocar aqui sei lá, qualquer palavra, né? Teste. Vou colocar tudo em maiúsculo para vocês verem o que vai acontecer. Então, notem que aqui eu tenho o meu carregando aqui, certo? Vou lá e vou compilar o meu código. Vou executar o meu código e olha aqui o que aconteceu com o meu carregando. O teste apareceu na frente do carregando. Tá? Por que isso aconteceu? Simplesmente porque o meu cursor ele voltou para o início por conta
desta barra invertida e deste R. Isso é muito comum da gente ver quando a gente está instalando alguma coisa pelo terminal. A linha fica mudando, a mesma linha fica mudando. Aparecem 2 pontinhos, 3 pontinhos, 4 pontinhos. Basicamente, o que o cara está fazendo é, ou ele está adicionando um novo pontinho, ou ele está voltando com o carro, voltando com o cursor, né? Carro fica estranho, voltando com o cursor e mostrando novamente a quantidade de quanto que já foi carregado, né? Imagina que tu está instalando um sistema, aparece lá 10%. Tu não quer que apareça 10% depois 20%, tu quer que esse 10% se transforme em 20%. Para isso, eles retornam com o cursor e substituem o texto, certo? Então, isso aqui cobre a parte que eu preciso que vocês entendam nesse primeiro momento de saída de dados, de como que vocês conseguem mostrar uma mensagem para o usuário. No próximo vídeo eu mostro como que vocês recebem dados do usuário e começam a manipular isso, tá bom? Valeu, até o próximo!